E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma jornada que fascina muita gente, o empreendedorismo. Sabe, como é que uma ideia, aquela faísca que surge do nada, pode se transformar em algo concreto? Um negócio de verdade, que tem vida própria e que pode até mudar o mundo ao redor. Pois é exatamente esse caminho, do sonho até a realidade, que a gente vai desvendar juntos hoje. Bom, e tudo começa com essa pergunta, né? A pergunta de ouro: por que empreender? O que será que leva uma pessoa a largar, sei lá, um caminho mais seguro, mais previsível, para mergulhar de cabeça na incerteza de uma aventura completamente nova? Olha, essa é uma decisão que é movida por um monte de coisa. E hoje a gente vai fundo para entender quais são as forças mais poderosas por trás disso. Para guiar essa nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos principais, tá bom? Primeiro, vamos entender as motivações, o porquê de tudo. Depois, a gente vai dar aquele choque de realidade nesses sonhos. Em seguida, vamos ver como é a vida de quem empreende na prática, com os altos e baixos. E por último, a parte mais mão na massa: como analisar se uma ideia tem chance de virar um negócio de sucesso. Bora lá então, vamos começar pela faísca, pelo que acende a chama, as motivações. Muitas vezes a gente pensa que empreender é só uma escolha de carreira, mas vai muito além, né? É quase como um chamado, uma vontade que vem de dentro. Vamos dar uma olhada nos motores mais comuns que dão o start nessa jornada. Olha só, a gente tem aqui 10 motivos bem comuns. Mas em vez de só ler a lista, vamos pensar neles em grupos, que fica mais fácil de entender. Tem aquele pessoal que busca autonomia, sabe? Aquela vontade de ser o dono do próprio nariz. Aí tem o empreendedorismo por necessidade, que é quando abrir um negócio é a única saída, uma questão de sobrevivência mesmo. Tem também a turma da oportunidade. Surge uma ideia genial ou um convite para uma sociedade que não dá para recusar. E claro, tem as grandes ambições, né? O sonho de deixar um legado, de fazer a diferença ou de ficar rico. No fundo, não tem motivo certo ou errado. O que importa é que esse primeiro impulso é o que dá partida em tudo. Mas e isso aqui é super importante. Só motivação não basta. É como ter um carro potente, mas sem gasolina. A motivação é o que faz a gente girar a chave, sabe? É o motor de arranque. Mas o combustível para fazer essa jornada acontecer e ir longe é outra coisa. É conhecimento, é planejamento. Hoje em dia, com tanta informação por aí, saber como fazer as coisas é muitas vezes até mais importante que ter o dinheiro para começar. Beleza, já entendemos o que dá o gás inicial, mas agora a gente vai para a parte, digamos, mais pé no chão da jornada. Chegou a hora de botar uma lente de aumento nesses sonhos todos. Porque, vamos ser sinceros, muitos deles vêm cheios de mitos, de ideias que não são bem assim na vida real. Então, bora separar o que é idealização do que é realidade. Vamos começar com o sonho número 1, o mais clássico de todos. Quero ser meu próprio chefe e ter independência. Ah, quem nunca sonhou com isso, né? Aquela imagem de ser o capitão do próprio navio, sem ninguém para dar ordens, com liberdade total para decidir tudo, é uma imagem muito forte, muito sedutora. Pois é, agora vem um choque de realidade. Essa história de independência total é um mito, gente. Na verdade, quem empreende vira uma pessoa super dependente. Depende do cliente, do fornecedor, do parceiro, do banco, dos funcionários. A liberdade não é não ter chefe, mas sim saber lidar com essa teia gigante de gente e de empresas. É outra coisa. E vamos para o outro grande sonho: quero ficar rico. Ah, esse é um clássico. A ideia de que abrir um negócio é o caminho mais rápido para o sucesso financeiro, para uma vida de luxo, é um motor poderoso, com certeza. Só que a realidade é um pouco diferente. Se o dinheiro for a única coisa que move a pessoa, a chance dela desistir na primeira dificuldade é gigante. Porque as dificuldades vão aparecer, e muitas. O verdadeiro combustível, aquilo que segura a barra nas noites sem dormir e nos momentos de pura dúvida, é a paixão, é o prazer de fazer aquilo. O dinheiro, na maioria das vezes, acaba vindo como uma consequência disso, e não como o ponto de partida. Ok, então, já entendemos as motivações e já demos aquele banho de água fria em alguns mitos. Mas como é a vida de quem empreende na prática, no dia a dia? Agora a gente vai botar na balança os prós e os contras. Olha só que interessante esse quadro. Ele mostra que para cada vantagem de empreender, existe um outro lado da moeda. Por exemplo, liberdade de horário. Legal, né? Mas isso muitas vezes significa que não existe mais tempo pessoal, porque o negócio está na sua cabeça 24 horas por dia. Ou então, ser o próprio patrão é ótimo, mas e quando surgem conflitos com os sócios? Aí a coisa complica. É o tempo todo um jogo de equilíbrio. Cada escolha tem seu preço e, claro, sua recompensa. E é exatamente isso que a gente vê aqui. A carreira de quem empreende não é um conto de fadas, mas também não precisa ser um pesadelo.
Essa busca constante por equilíbrio. Para cada coisa boa, como a chance de que é um crescimento sem limites, tem um desafio do mesmo tamanho como o risco financeiro altíssimo que se corre no começo. É uma dança constante entre recompensa e desafio. Ok, agora vamos para a parte mais prática, mais mão na massa mesmo. A gente já falou do porquê e do como. Agora é a hora do o quê. Ou seja, como é que uma boa ideia se transforma numa oportunidade de negócio de verdade? Mas afinal, de onde é que saem as boas oportunidades? Olha, elas podem estar em todo lugar. Às vezes, é só olhar para algo que te irrita no dia a dia. Sabe, corrigir uma coisa que está errada, como uma fila demorada que poderia ser resolvida com um app. Outras vezes, é atender uma necessidade que ninguém está olhando, como, sei lá, um serviço de entrega para um bairro específico. Pode ser também realizar um sonho, como criar uma experiência de viagem única. O mais importante é entender isso. Uma grande oportunidade, no fundo, sempre resolve um problema ou realiza um desejo de alguém. E essa frase aqui é para guardar. Uma ótima ideia não é nada sem uma boa oportunidade. Pensa assim, a ideia é a semente. Uma semente incrível. Mas se você joga essa semente no concreto, não vai nascer nada. A oportunidade é o solo fértil, é a demanda do mercado. É ali que a semente pode germinar e virar uma árvore. Beleza, a oportunidade parece legal. Mas e os riscos? Vamos quebrar a análise de risco em 4 partes para ficar mais fácil. A primeira é a probabilidade, ou seja, qual é a chance de algo dar errado? Pensa num quiosque de sorvete na praia. Qual a probabilidade de chover no meio do verão? Existe. Mas, e aqui está o pulo do gato, um risco só é realmente alto se o impacto também for grande. E isso já puxa o segundo ponto, o impacto. O que acontece se a ameaça virar realidade? No nosso quiosque, se chover um dia, o impacto é perder as vendas daquele dia. É ruim, mas o negócio sobrevive. Agora, se a previsão for de um verão inteiro de chuva, aí a probabilidade é alta e o impacto é devastador. O risco de verdade é a mistura dessas duas coisas. O terceiro fator é a incerteza. É simples. Quanto menos informação a gente tem, maior a incerteza. Será que o pessoal vai gostar do meu novo sabor de sorvete? Não sei. Isso é incerteza. E como a gente diminui isso? Pesquisando, planejando, fazer um plano de negócio, testar os sabores com algumas pessoas. Tudo isso troca incerteza por conhecimento. E por último, a complexidade. Pensa num motor. Quanto mais peças ele tem, maior a chance de uma delas dar problema, certo? É a mesma coisa num negócio. Se o nosso quiosque resolve vender 50 sabores de sorvete com 30 coberturas e comprar de 15 fornecedores diferentes, a complexidade é enorme. Qualquer coisinha pode dar errado. Agora, se começa com 5 sabores e 2 bons fornecedores, tudo fica mais simples e o risco diminui. Depois de pensar em tudo que pode dar errado, é hora de olhar para o outro lado, as recompensas. O que se ganha com esse esforço todo? E aqui a conta não é só financeira, não. Tem que colocar na balança a satisfação pessoal de ver algo seu crescendo, de acreditar naquilo, e quem sabe até os benefícios que o negócio pode trazer para a sociedade. E para fechar essa análise, a gente precisa olhar para dentro, para a nossa mochila de recursos. O que já se tem para começar essa trilha? Pode ser o apoio da família, que é fundamental, pode ser uma boa rede de contatos, o famoso networking, ou quem sabe uma patente, uma licença, uma boa localização e, claro, o capital inicial. Cada um desses itens é uma vantagem competitiva que pode, fazer toda a diferença lá na frente. Então, para a gente resumir tudo que a gente conversou hoje, empreender é uma jornada em tanto. Começa com aquela faísca da motivação, mas logo dá de cara com a realidade. Exige um equilíbrio danado no dia a dia e, para dar certo, precisa de uma análise muito cuidadosa da oportunidade, dos riscos e do que se tem na mão para começar. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de toda essa conversa, o que mais atrai nesse caminho do empreendedorismo? E por outro lado, qual parece ser o maior obstáculo que alguém teria que superar para começar? Pensar nisso é uma ótima maneira de absorver tudo o que a gente viu hoje. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.